Olá, meu nome é Antônio Avelino, eu sou estudante de farmácia da Faculdade de Ceilândia e hoje eu vou falar sobre a relação entre o gene da interleucina 6 com o transtorno depressivo maior. Para a gente falar do transtorno depressivo maior, a gente tem que falar sobre o diagnóstico, que ele é baseado nos sintomas, na frequência e no grau. Os sintomas, eles são relacionados principalmente à tristeza incapacitante e à falta de prazer em realizar atividades. A frequência é quanto tempo o indivíduo fica naquela situação. E o grau, ele é dividido em três, porque ele está tão relacionado quanto os sintomas, quanto relacionado com a frequência. Então, o transtorno depressivo menor, ele tem de 4 a 5 sintomas, com pelo menos 2 semanas de frequência. Já a distimia, ela também tem de 4 a 5 sintomas, mas com pelo menos 2 anos de frequência. E aí a gente tem a depressão maior, que ela tem que ser no mínimo 2 semanas de frequência, mas ela tem que ter 5 ou mais sintomas, sendo obrigatoriamente a tristeza incapacitante e a falta de prazer em realizar atividades. É importante ressaltar que pensamentos suicidas sempre colocam o indivíduo num grau mais elevado de depressão. E agora eu vou falar um pouquinho dos estudos que mostram que os níveis de citocina pró-inflamatória sempre estão altos em pacientes com depressão e que existe até um desequilíbrio na produção dessas citocinas. A gente tem o nosso objeto de estudo aqui, a interleucina 6, que tem seu gene encontrado no cromossomo 7, na banda pequena, na parte 15,3, que codifica uma glicoproteína com 212 aminoácidos. Esse polimorfismo de nucleotídeo único do gene da IL6, ele troca uma base nitrogenada citosina por uma base nitrogenada guanino. Isso faz com que o alelo C, que tem a citosina, seja um alelo que normalmente produz menos IL-6 do que o alelo G. Bom, e qual é a ação da interleucina 6? No sistema nervoso central, ela ativa as micróglias, que se diferenciam em macrófagos. Esses macrófagos, eles criam mais interleucina 6, que chamam mais macrófagos. Isso causa uma resistência a glicocorticoides na região, que faz uma alteração nos neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos, que assim impedem tanto a inervação quanto a neurotransmissão. Bom, na metodologia, a gente fez uma revisão sistemática que foi elaborada de acordo com os fundamentos do PRISMA, que é para revisões sistemáticas e meta-análise. E foram um dos artigos que eu encontrei no banco de dados da PubMed e da Cielo. Os descritores que eu utilizei estão aí. A população foi em humanos portadores de transtorno depressivo maior. A gente teve a exposição do gene da IL-6 e a nossa comparação foi a frequência allélica C em relação a variáveis G no agravamento da doença. O nosso desfecho foi ver a frequência dos alelos C em diferentes populações, em comparação ao alelo G, e a gente utilizou estudos observacionais e intervencionais. Os artigos que não apresentavam os níveis bioquímicos de IL-6 e os dados estatísticos estavam incompletos foram excluídos da pesquisa. Bom, os estudos que nós pegamos, eles foram realizados na América, na Ásia e na Europa, e eles analisavam a presença da IL-6 em relação ao transtorno depressivo maior. Um desses estudos foi o estudo longitudinal de Wisconsin, com mais de 4.800 pessoas de ambos os sexos. Eles fizeram uma relação de vários genes em relação ao transtorno depressivo maior. Só que eles não conseguiram observar uma correlação direta entre o gene da IL-6 e o transtorno depressivo maior. Contudo, quando eles subdividiam os grupos dos pacientes, eles observaram que existia um subgrupo de mulheres que foi possível ter uma correlação entre o alelo G, que produz mais interleucina 6, e os casos de transtorno depressivo maior. A gente teve um outro estudo que foi realizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, e também a presença de homens e mulheres com transtorno depressivo maior e doenças hepáticas, e verificou que o genótipo CC ele desenvolvia menos sintomas depressivos em relação ao genótipo GG e GC dicotomizados, mesmo a frequência desse genótipo sendo de apenas 30% da amostra. Bom, em outro estudo iraniano, com participantes também de ambos os sexos, foi observada uma alteração na expressão dos alelos, em que a menor quantidade de citocina foi correlacionada ao alelo G, em comparação com a maior quantidade de citocina que foi relacionada ao alelo C, que foi considerado, assim, um fator de risco para essa população. Então, a gente conseguiu observar que o alelo C, que produzia maior quantidade de interleucina 6, era um fator de risco para esses indivíduos.
Bom, então a gente conseguiu elucidar uma possível associação entre o polimorfismo da IL-6, que causa um aumento expressivo da citocina no organismo, com um transtorno depressivo maior. Bom, sendo assim, a gente conseguiu observar, né, as diferenças étnicas em relação à frequência genotípica, à expressão genética, né, e a interação com a própria doença. Assim, é necessário a gente fazer estudos adicionais para criar um caminho mais claro em relação aos fatores que ligam as diferentes populações, o grau da doença e a relação com a mutação genética da IL-6. Essas são as referências complementares, e eu gostaria de fazer um agradecimento para a FAPDF, para a CAPES, para o Grupo de Patologia Molecular da Faculdade de Ceilândia e para a mestranda Carolina Ferreira Fratelli, que me auxiliaram nesse trabalho.